Ela só queria sobreviver. Empurrava um carrinho velho pelas ruas esquecidas da cidade e era vista como invisível. Mas em uma noite chuvosa, ao salvar um desconhecido largado no chão, Lina não imaginava que estava mudando para sempre o seu destino. O homem que ela acolheu não era um qualquer. Era Otávio Brandão, herdeiro de um império bilionário, mas perdido em suas próprias feridas. Do encontro improvável, nasceu uma história de amor, luta, traição e superação. Entre perseguições, conspirações familiares e a guerra contra Marcelo, o irmão que tentava destruí-los, Lina descobriu que resistir não basta. É preciso viver. Prepare-se para uma narrativa emocionante, intensa e cinematográfica, que vai prender você do início ao fim e mostrar que o verdadeiro poder não está no dinheiro, mas no amor que sobrevive até a tempestade. Assista até o final e descubra como o improvável pode transformar vidas. A chuva engrossava sobre Vale das Pedras, como se o céu estivesse espremendo lembranças que ninguém queria admitir. As lâmpadas brancas do bairro piscavam sem ritmo, refletidas em poças oleosas que guardavam o retrato torto da cidade. Lina Souza, 26 anos, avançava contra o vento empurrando o carrinho de metal que ela mesma remendara com dobradiças de portão e cinto de segurança velho. O casaco comprido que encontrara no lixão da Estação 3 soltava fiapos. Ainda assim, ela o puxava até cobrir o queixo, porque o frio daquele lugar parecia ter dentes. Na esquina do antigo tear, onde o telhado ruído deixava ver linhas de ferro como costelas, ela parou sem saber por quê. Às vezes o corpo sabe primeiro. O cheiro de água suja, ferro e uma nota alcoólica, não de cachaça barata, mas algo amadeirado, cortou a noite. Entre uma lixeira tombada e uma pilha de lonas encharcadas, um homem estava de lado, feito boneco quebrado, terno escuro, sapatos engraxados demais para aquela rua. A pele fria de quem perdeu a briga com o tempo. Lina ajoelhou, os joelhos afundando em lama fina, e empurrou delicadamente o ombro dele. Um gemido rouco, sem palavras, atravessou a garganta dele como vidro. O corte rente à raiz do cabelo escorria em trilho fino, misturando sangue à água da chuva. "Fica comigo", ela disse baixo, e o vento levou metade da frase. O certo era chamar alguém, ninguém viria. Naquela parte da cidade, pedir ajuda era o mesmo que pendurar um alvo no peito. Lina encaixou as mãos debaixo das axilas dele e puxou. O peso a derrubou 2 vezes. A terceira, ela travou os pés, curvou as costas e arrastou palmo a palmo até o carrinho. A alça rangeu, a roda esquerda mordeu um buraco e mesmo assim ela não parou. Amarrou o corpo ao estrado com uma cinta de nylon, cobriu com lona, subiu na bicicleta de aro torto e pedalou contra a enxurrada, o rosto lambido pela água fria e pela teimosia que a mantinha de pé desde sempre. O barraco ficava no fim de uma ruela onde os trilhos abandonados engoliam mato e lembranças. A lona amarela do telhado, amarrada com cordas náuticas achadas na beira do rio, tremia como vela em noite ruim. Por dentro, o ar tinha cheiro de umidade e sabão de coco, as duas coisas mais constantes na vida de Lina. A água que entra e a vontade de limpar o que a água estraga. Acendeu um toco de vela preso num pires rachado, afastou a caixa que servia de mesa, puxou o homem até o colchão de espuma que ela chamava de cama. Tirou os sapatos encharcados, abriu a camisa com dedos que tremiam, não de vergonha, mas de urgência, e enxugou o corte com pano limpo e água morna que restava na garrafa térmica. O rosto dele pertencia a um mundo onde as pessoas aprendem a falar antes de ouvir. Ainda assim, desacordado, havia uma espécie de paz incômoda ali. No anular da mão esquerda, um anel de platina com pedra escura refletiu a chama. Desenho mínimo, material máximo. Não era símbolo de gangue, não tinha santo, não tinha iniciais. Era só caro. E na vida de Lina, caro quase sempre vinha junto de perigoso.
Ela enfaixou a testa dele com uma faixa de algodão cortada de uma camiseta antiga, passou uma manta fina por cima do peito e encostou as costas na parede de madeira, cuidando do fôlego dele como quem vigia a brasa em noite de vendaval. O ronco distante de um caminhão fez tremer as panelas penduradas num prego. A vela dançou projeções nas tábuas e cada sombra parecia dizer: vai embora. Mas Lina ficou. Ficar sempre foi o jeito secreto dela de vencer. Quando a mãe adoecera, ficou. Quando o irmão sumira numa manhã de céu limpo, ficou. Quando a cidade lhe virou a cara, ficou. O sono veio não como descanso, mas como interrupção. A manhã entrou pálida pela lona, tingindo tudo de azul lavado. Lina acordou com a coluna reclamando da posição torta e, antes de respirar fundo, checou a respiração dele. Curta, ritmada. Os olhos dele abriram como quem volta da beira de um precipício. Tentou levantar e gemeu. Levou os dedos à faixa e franziu a testa. Onde? A voz saiu raspada, seca de quem passou pela noite sem copo de água. Lina trouxe um copo de plástico com o resto límpido da garrafa. Ele bebeu devagar, como se cada gole tivesse que negociar com a dor. Aqui é o fim da Rua dos Trilhos e você caiu do céu errado. O canto da boca dele cedeu num quase sorriso que morreu rápido. Eu não lembro. Ele esfregou a testa. Nada, nem meu nome. Lina só assentiu. O silêncio servia melhor que perguntas quando o mundo estava rachado. Tirou uma panela amassada do gancho, acendeu o fogareiro de lata e quebrou 2 ovos que havia trocado por papelão na noite anterior. O cheiro simples de comida quente subiu e povoou o barraco com uma gentileza que a cidade já tinha desaprendido. Ele mastigou como quem redescobre o gesto, os olhos fechando por um instante longo. Obrigado. Era uma palavra frágil na boca de alguém acostumado a mandar. Não agradece agora. Espera eu ver se você não vai desmaiar de novo quando levantar. Ele tentou levantar. As pernas obedeceram com cautela. Deu 3 passos e parou diante da porta. Empurrou. A dobradiça rangeu e quase se desprendeu do batente. Ele abaixou, analisou. Posso? Lina deu de ombros. Se derrubar o barraco, você monta outro. Na caixa de ferramentas improvisada, chaves sem cabo, parafusos de tamanhos diferentes, fita de pano, ele trabalhou com precisão automática, como quem tinha as mãos treinadas para resolver coisas que voltam a funcionar sem fazer barulho. Em poucos minutos, a porta abriu e fechou macia, sem protestar. Lina não aplaudiu, mas o olhar dela fez às vezes. Pelo jeito, você já gostou de consertar o que ainda tem conserto. Ele deu um suspiro que parecia riso. Acho que sim. E havia ali um fio de algo que não era soberba nem desculpa, vontade. O dia então começou do começo. Lina organizou os sacos, separou latas, papel, plástico, anotou na tampa de um papelão o peso aproximado de cada pilha. Ele ficou ao lado, ainda cambaleante, mas disposto. Quando o carrinho quase virou, ele riu de si mesmo de um jeito que não pedia perdão nem permissão. Era só humano. Você aprende rápido, disse Lina, semicerrando os olhos contra a claridade que vazava pela lona. É que eu tenho uma professora brava, ele respondeu. E o sorriso dela foi breve e sincero como o sol de inverno. Era meio da manhã quando uma pontada atravessou a cabeça dele e as mãos procuraram apoio no batente novo. Flashes, vidro, vozes amordaçadas por salas grandes demais, números em telas, um nome dito entre dentes: Marcelo. A lembrança foi como faca que encosta e sai antes do corte. Ele piscou até o mundo voltar ao lugar. Lina percebeu sem perguntar. Enquanto a cabeça estiver quebrada, a regra é simples. Água, sombra e comer quando eu mandar. Ele assentiu sem discutir, e aquela obediência sem humilhação foi outra coisa que coube natural no barraco de lona amarela. À tarde, o céu desinchou, e o bairro ganhou cheiro de terra virada. Eles pararam sob a sombra magra de uma amendoeira, atrás do ferro velho do Tonico. Lina dividiu uma maçã e 3 bolachas quebradas. Se sua vida fosse outra,
O que você estaria fazendo agora? A pergunta saiu como quem puxa a linha devagar para não arrebentar. Ele encarou o vazio de um ponto qualquer para além dos trilhos. Não sei, disse, e a palavra ficou parada entre eles. Mas vejo fragmentos, uma sala de vidro, um auditório com cadeiras pretas, uma assinatura e o barulho seco de alguma coisa quebrando. Ele passou o polegar no anel sem perceber, e Lina percebeu sem comentar. Guardar silêncio também é uma linguagem. Quando eu era menina, eu queria abrir uma confeitaria, disse ela sem aviso, como quem troca a marcha da conversa para salvar o motor. Dava nome para os bolos que nem existiam. Bolo segunda chance, torta de fôlego, tudo inventado com farinha velha da comunidade e água demais. Ele olhou como quem reconhece força em terreno alagado. Você ainda pode. O forno eu improviso, ela respondeu. O que falta é tempo que não doa. Eles riram pequeno, e a tarde empurrou as sombras pelo chão como quem arrasta manta. Quando voltaram ao barraco, ele pegou uma tampinha de metal que encontrara perto dos trilhos, apoiou numa pedra e com um prego torto começou a arranhar a superfície até desenhar duas palavras tortas e firmes. Lina comanda. O objeto brilhou torto na luz da vela. Ela segurou sem saber aonde pôr aquilo no peito. Não era joia, era gesto, e naquele lugar, gesto valia mais que ouro. Por que você faria isso? Saiu antes de ela decidir se era seguro perguntar. Porque eu não lembro quem eu fui, ele disse sem pose, mas eu sei do que eu quero fazer parte. A noite deitou sobre Vale das Pedras com barulhos conhecidos. Rádio distante, risos que não querem briga, chuva fina ensaiando o retorno. Ele não dormiu. A mente acendeu como galpão quando se liga à chave geral. Imagens alinhadas de repente, nomes encaixando nos lugares. Não era ninguém. Era Otávio Brandão, presidente de um conglomerado que a cidade chamava de Grupo Brandão em Filhos, apelido que sempre incomodou porque o nome carregava heranças que ele preferia esquecer. A cena final da Noite Perdida voltou inteira. O saguão de mármore, Marcelo Brandão, irmão e sócio, dizendo alto demais que quem sente não lidera, o estalo de vidro, a garrafa, a cabeça batendo no corrimão de aço, a escuridão que não é sono. Otávio sentou, ofegante, encarando a vela que já quase não tinha pavio. Lina dormia de lado, o braço por cima do rosto, a respiração mansa de quem lutou muito e por uma hora conquistou trégua. Ele puxou a caixa, mesa, achou um caderno escolar com capas de flor, arrancou uma folha e escreveu devagar, porque as mãos tremiam e porque nomear tem peso. Lina, eu lembro, meu nome é Otávio Brandão. Eu fui derrubado pela pessoa que devia me guardar as costas. Você me deu abrigo sem pedir nada. Não sei como reparar. Preciso acertar o que ficou aberto, mas eu volto. Se o mundo não deixar, eu crio outro. Se não acreditar, entende. Não é sua obrigação me esperar. Mas eu vou voltar por escolha. Dobrou o papel, apoiou o anel ao lado como quem deixa âncora para lembrar a maré de que existe porto, e ficou olhando a madrugada trocar de pele até a primeira claridade espiar pelas frestas. Quando a luz finalmente encostou no barraco, ele foi. Lina acordou com a ausência, como quem estende a mão e toca o frio. O bilhete e o anel no pires rachado fizeram o coração dela dar um passo em falso. Leu 3 vezes. Não para acreditar, mas para organizar a dor nova que chegava com cara de esperança. Do lado de fora, a cidade ligou seus motores e os trilhos voltaram a fingir que levam a algum lugar. Lina guardou o papel dentro da caixa de costura, enfiou o anel num preguinho da prateleira, não no dedo, e saiu para a rua com o carrinho como se empurrasse o tempo. 2 semanas depois, a vitrine fosca da loja de concerto de televisões da Rua 4 exibia uma tela lutando para manter a imagem. Otávio Brandão reaparecia em rede local, terno ajustado, olhar de quem aprendeu a falar baixo para ser ouvido. Licença médica, dizia o letreiro. O auditório cheio, o brasão do grupo no painel, promessas de revisão de contratos e mudanças de rumo.
Lina não ouviu o fim. O sangue bateu nos ouvidos dela como martelo. Voltou para casa com passos medidos e não chorou. Choros não pagavam arroz. À noite, no barraco, pegou o anel do prego, pesou na palma e colocou de volta. Você prometeu. A palavra ficou no ar sem eco. E, no entanto, ficou. No alto da cidade, numa cobertura com vidros que parecem água parada, Otávio encarava a própria silhueta, refletida em janelas que nunca molham por dentro. As reuniões se alinhavam, os relatórios obedeciam, os acionistas sorriam, o sorriso pragmático de quem gosta de lucros. Nada fez silêncio na cabeça dele. No intervalo entre uma ligação e outra, a memória do barraco de lona amarela voltava com uma nitidez que nenhum 4K compra. O cheiro de sabão de coco, o som da vela, a tampa gravada Lina comanda. E junto disso, um entendimento novo. Liderar sem humanidade não era liderança, era barulho caro. No subsolo do mesmo prédio, Marcelo circulava como quem estuda a própria sombra, acumulando aliados, oferecendo atalhos, plantando pequenas dúvidas sobre a sanidade do irmão. Trauma, vocês sabem, o afastamento prolongado, decisões sentimentais. Nunca dizia tudo, porque as lacunas contam a história que quem ouve quer ouvir. O plano real ainda vinha, mas o cerco estava desenhado. E na ponta mais frágil dessa corda havia um nome que Marcelo ainda não sabia, mas logo saberia: Lina. Na manhã em que o céu ameaçou chuva e não cumpriu, Otávio desceu o elevador sem avisar a assessoria, sem terno reserva, sem agenda. Dirigiu até o fim dos trilhos, atravessou a rua esburacada e parou o carro preto longe o bastante para não assustar quem já viveu sustos demais. Lina estava de costas, amarrando um fardo de papelão com um nó de marinheiro. Lina! O nome saiu limpo, sem dono. Ela virou devagar, o rosto inexpressivo de quem aprendeu a sobreviver sem entregar a alma pelo olhar. Se veio comprar sucata, tem tabela. Vim oferecer trabalho. Ele respondeu, não como favor, como reconhecimento. Ela ergueu o queixo. Cargo! Assistente na diretoria de operações, salário digno, sem dívida. Lina respirou pelo nariz, longa e lentamente, como quem cheira o perigo para ter certeza do formato. Eu aceito pelo trabalho, disse afinal. Mas entre nós, nada. Não falo do que foi. Não espero o que não é combinado. Profissional. Só. Ele assentiu. Entendido. E pela primeira vez desde que voltara, sentiu que falar baixo podia de fato ser ouvido. O saguão principal do grupo Brandão em Filhos parecia uma catedral de mármore e vidro, projetada para fazer qualquer visitante se sentir pequeno. O piso refletia os lustres modernos, como se o chão fosse um lago contido por linhas retas. Lina entrou pela porta giratória de cabeça erguida, mesmo que por dentro o coração quisesse se encolher. As sapatilhas que comprara num brechó ainda rangiam quando molhadas, mas eram limpas, e o cabelo preso num coque apertado não deixava espaço para distrações. O crachá provisório tremulava preso à gola da blusa social. Na mesa de recepção, a funcionária sorriu com educação que parecia ensaiada. Primeiro dia, boa sorte. Lina agradeceu com um aceno breve e seguiu as placas. O elevador subiu silencioso até o 18º andar, onde o ar parecia mais frio, perfumado com aquele cheiro discreto de empresas grandes. Mistura de carpete caro e café moído demais. Quando as portas abriram, um corredor de paredes brancas e portas de vidro a esperava. Ela caminhou em direção à sala, que seria sua base, observando as pessoas passarem depressa com celulares colados ao ouvido, como se todos corressem contra um tempo que nunca se esgota. A mesa dela ficava próxima ao gabinete de Otávio, mas não dentro dele. Um espaço organizado, computador moderno, pilhas de documentos já esperando por triagem. O chefe de departamento, um homem de óculos finos e olhar clínico, apresentou em poucas palavras as funções: agendas, memorandos, relatórios internos, controle de prazos e discrição absoluta, acrescentou,
como se fosse a cláusula mais importante. Lina assentiu. Aquele trabalho era sua chance de provar que não importava de onde vinha, podia ser impecável. Na primeira semana, os boatos circularam mais rápido que relatórios. Alguém sempre tinha algo a dizer. A nova assistente veio da periferia, dizem que morava em barraco. Outros murmuravam: mas já viu como entrega as planilhas? Ninguém aqui organiza tão rápido. Lina ouvia os sussurros sem desviar os olhos do monitor. Sua resposta era cada planilha enviada antes do prazo, cada agenda alinhada sem erros, cada reunião marcada com precisão. O silêncio era sua armadura. Com Otávio, o protocolo era de vidro. Senhor Brandão, aqui está o documento solicitado. Com a senhorita Souza, a reunião foi reagendada. O olhar dele, no entanto, às vezes, escapava pela brecha. Não havia gesto, nem palavra, apenas segundos suspensos onde o passado ameaçava voltar. Lina não cedia, manteve a barreira. Mesmo que por dentro o coração latejasse lembranças do barraco, da vela, do anel. Enquanto ela construía sua reputação em silêncio, Marcelo observava. O irmão mais velho, que durante o desaparecimento de Otávio assumira funções e cultivara aliados, agora via seu espaço diminuir. No conselho, falava com calma de quem domina números, mas suas mãos apertavam demais as canetas. Nas reuniões, elogiava discretamente o retorno de Otávio, mas em corredores, sem testemunhas, deixava frases que pareciam preocupações, mas eram sementes de dúvida. Vocês notaram como ele mudou? Está sentimental demais. Na terceira semana, Lina foi chamada ao gabinete de Otávio para revisar uma série de contratos. Ele estava de pé diante da janela, o horizonte da cidade refletido no vidro atrás dele. Quando ela entrou, ele se virou. Os olhos se cruzaram por mais tempo do que deveria. Ele quebrou o silêncio primeiro. Como está se adaptando? A resposta dela foi curta, profissional. Cumprindo minhas funções, senhor. Mas a rigidez da voz não apagava o calor nos olhos dela. Otávio quis dizer mais, mas se conteve. Entregou os papéis, agradeceu com um aceno e o protocolo voltou a se impor como parede invisível. Só que Marcelo não se contentava com protocolos. Usou sua influência para manipular tarefas, sobrecarregar Lina com relatórios extensos, criar erros invisíveis que depois surgiam como se fossem dela. Ela percebeu, mas não cedeu. Ficava até tarde, revisava linha por linha, entregava perfeito. O que para ele era armadilha, para ela virava prova de resistência. E isso só aumentava a tensão. Numa noite de sexta-feira, já quase 10 da noite, Lina ainda estava na sala terminando uma pilha de memorandos. O prédio estava vazio, exceto pela equipe de segurança. A porta do gabinete de Otávio abriu devagar. Ele estava sem gravata, a camisa com os 2 primeiros botões abertos, o cansaço visível nos olhos. Você ainda está aqui. Ela não levantou os olhos da tela. O prazo é segunda. Melhor deixar pronto agora. Ele se aproximou, apoiou as mãos na mesa. Você não precisa provar nada a ninguém. O coração dela disparou, mas a resposta saiu firme. Preciso provar a mim mesma. Por um instante, o silêncio encheu a sala como um rio prestes a transbordar. Otávio recuou um passo, respirou fundo e voltou para o gabinete. O som da porta fechando ecoou como um aviso. Havia algo entre eles que nenhum dos dois ousava nomear. Enquanto isso, nos bastidores, Marcelo já tramava mais fundo. Contratou um técnico de TI instável, pagou caro para criar rastros falsos em e-mails que supostamente partiam do computador de Lina. Fabricou mensagens para uma concorrente direta, a Indústrias Varela, simulando vazamento de informações confidenciais. Arquivos adulterados, datas forjadas, até conversas inventadas. O dossiê estava quase pronto. Faltava apenas o momento certo para explodir. Na segunda-feira seguinte, Otávio encontrou na mesa dele um envelope marcado como urgente. Dentro, capturas de tela e registros que apontavam Lina como responsável por troca de informações sigilosas. Ele chamou-a ao gabinete.
Quando ela entrou, os olhos dele já carregavam peso. "Preciso te perguntar algo", disse devagar. "Esses e-mails foram enviados da sua conta." Lina pegou as folhas, leu com calma, levantou os olhos e respondeu sem hesitar: "Não fui eu. São falsos." O coração dela batia rápido, mas a voz não tremeu. Otávio a encarou em silêncio. Não havia acusação nos olhos dele, havia luta. Ele queria acreditar, e acreditou, mas o mundo ao redor não queria. Marcelo apresentou o dossiê ao conselho. O discurso foi polido, trágico, meticuloso. Mostrou provas, datas, supostas mensagens, acrescentou com falsa cautela: "Sabemos da ligação pessoal que o meu irmão teve com essa funcionária, e isso pode ter afetado seu julgamento." Os diretores trocaram olhares pesados. Otávio protestou, mas as palavras foram engolidas pelo peso do coletivo. Lina foi afastada de imediato. 2 seguranças a acompanharam até a mesa. Ela recolheu suas poucas coisas com dignidade. Não chorou. Não se defendeu diante dos corredores cheios de cochichos. Apenas caminhou até a porta giratória, atravessou o saguão de mármore e saiu para a rua cinzenta. O telefone vibrou no bolso minutos depois. Uma mensagem curta, sem assinatura: "Eu acredito em você. Não desista." O peito dela apertou, mas os passos não pararam. Lina caminhou pelo bairro como quem atravessa um campo minado. Sabia que aquela mensagem vinha dele, e mesmo assim não sabia se bastava. Do outro lado da cidade, Marcelo sorria em silêncio diante da vitória temporária. Mas ele não imaginava que alguém dentro do próprio setor de tecnologia já havia visto demais. Alguém que não aceitaria calar. A tarde caía sobre Vale das Pedras com uma claridade opaca, daquelas que não aquecem. Só lembram o mundo de que o sol ainda existe. Lina empurrava o carrinho vazio pela rua de barro, cada passo mais pesado que o outro. O coração latejava não pelo peso inexistente do carrinho, mas pelo fardo que não se via. A humilhação de ser acusada injustamente, a sensação de ser apenas uma peça descartável em um jogo que ela nem sabia que estava jogando. No barraco de lona amarela, largou a sacola com os poucos objetos que havia trazido do escritório. Um bloco de anotações, uma caneta de vidro que pegara emprestada sem perceber, uma agenda com compromissos que já não lhe pertenciam. Tudo parecia deslocado naquele espaço. Acendeu a vela e deixou que a chama refletisse nos olhos, como se buscasse respostas dentro dela mesma. No bolso da calça, o celular vibrou mais uma vez. A mesma frase curta piscava na tela: "Eu acredito em você." Ela fechou os olhos e respirou fundo. Queria acreditar também, mas as cicatrizes da vida ensinavam que fé demais podia ser outra forma de se perder. Do outro lado da cidade, no prédio de vidro, Otávio encarava a própria imagem refletida na janela do 20º andar. O coração dele batia com a mesma fúria que as luzes do trânsito lá embaixo. Sabia que Marcelo tinha forjado algo, sentia no corpo, mas não tinha provas, e dentro de um conselho, sentimentos não valiam nada. A política da empresa era clara. Qualquer suspeita de vazamento deveria ser tratada com afastamento imediato. Otávio, acostumado a comandar impérios, agora se via manietado, sem força para proteger quem mais queria proteger. O jogo, no entanto, não estava fechado. Marta, analista de sistemas do setor de TI, observava o desenrolar dos fatos com o estômago embrulhado. Havia sido afastada semanas antes, sob a justificativa de reestruturação interna, mas não sem antes notar acessos estranhos aos servidores, rastros digitais de alguém mexendo em arquivos confidenciais. Marta conhecia Marcelo de perto, sabia de sua habilidade em manipular. E naquela manhã, com coragem que mal sabia possuir, ligou para um número escrito às pressas em um guardanapo. "Senhorita Souza?" A voz dela soava trêmula. "Preciso falar com você. É sobre a sua demissão. Não foi você. Eu posso provar." O encontro aconteceu num restaurante barulhento próximo ao terminal rodoviário, o tipo de lugar onde conversas se perdiam no ruído dos motores de ônibus e panelas batendo na cozinha.
Marta chegou com um casaco largo demais e uma mochila gasta. Os olhos varriam o ambiente desconfiados. Lina entrou alguns minutos depois, com os cabelos presos em trança e o olhar firme, embora por dentro sentisse que poderia desmoronar a qualquer instante. Sentaram-se em uma mesa no canto, entre cartazes de refrigerante desbotados e cadeiras de plástico que rangiam. Ele armou contra você. Marta começou sem rodeios. Eu consegui extrair os logs do servidor antes de ser afastada. Os acessos foram feitos do terminal de Marcelo. As mensagens que apareceram na sua conta foram plantadas. Tirou da mochila um pendrive e o deslizou pela mesa como se carregasse dinamite. Aqui tem tudo. Conversas gravadas, inclusive uma em que ele se gaba de ter montado a armadilha. Achei que ninguém ouviria, mas eu gravei. Só que se souberem que você tem isso, você corre perigo. Lina segurou o pendrive como quem agarra um último pedaço de madeira no mar. Os olhos se encheram de lágrimas que ela não permitiu cair. Por que está me ajudando? Marta baixou os olhos. Porque já trabalhei para ele. E sei que se ele continuar, não vai parar só em você. Ele vai destruir mais gente. Voltando para casa naquela noite, Lina sentiu o peso do pendrive dentro da bolsa, como se carregasse o futuro inteiro ali. As ruas escuras pareciam mais hostis que nunca. Os passos ecoavam e cada sombra parecia uma ameaça. Ao entrar no barraco, trancou a porta com a tranca enferrujada e ficou sentada no colchão, segurando o objeto com as duas mãos. Podia levar à polícia, podia entregar direto a Otávio, mas sabia que qualquer passo em falso poderia custar não apenas o trabalho, mas a vida. Enquanto Lina se debatia em silêncio com seus medos, Marcelo se reunia com dois homens num escritório discreto do subsolo da empresa. Ela tem que sumir da equação de vez, disse, a voz baixa, mas carregada de veneno. O mais velho dos dois capangas, de rosto marcado por cicatrizes, apenas assentiu. Quer que seja rápido? Marcelo olhou para o copo de uísque à frente, girou o líquido e respondeu frio. Quero que seja definitivo. No dia seguinte, Lina recebeu uma mensagem anônima. Se quiser que sua amiga continue viva, traga os arquivos sozinha, sem polícia. O coração dela disparou. Marta. O corpo inteiro tremeu. Correu até o espelho rachado e se encarou. Olhos fundos, pele cansada, mas uma determinação que jamais vira tão clara. Sabia que era armadilha, mas também sabia que não tinha escolha. Marta era a única prova viva do que realmente acontecera. O local combinado era um armazém abandonado nos limites da cidade, uma estrutura corroída de ferro e vidro quebrado, que cheirava a ferrugem e desespero antigo. Lina chegou com o pendrive escondido dentro do bolso interno da jaqueta. O coração parecia bater no ritmo dos passos, cada um mais alto que o anterior. Ao entrar, encontrou Marta amarrada a uma cadeira, o rosto marcado por hematomas. Ao lado, Marcelo a esperava de terno claro, um sorriso frio que não combinava com o cenário decadente. Você realmente veio, disse ele, batendo palmas devagar. Achei que fosse mais esperta. Lina deu um passo à frente, mantendo o olhar fixo. Deixe-a ir, é comigo que você tem que lidar. Ele riu. Sempre tão corajosa, mas coragem não salva ninguém. Onde estão os arquivos? Ela tirou o pendrive do bolso, ergueu-o para que ele visse. Está aqui, tudo o que você fez. Ele estendeu a mão, mas ela manteve a distância. Não se anima, isso é só uma cópia. O original já está com a polícia. A expressão dele mudou em segundos, de arrogância para desespero. Mentira! Não é. E se eu não voltar, eles vão saber que foi você. Marcelo avançou um passo, mas o som das sirenes cortou a noite antes que pudesse reagir. Luzes vermelhas e azuis invadiram as janelas quebradas do armazém. Policiais entraram armados, gritando ordens. O capanga tentou fugir, mas foi imobilizado. Marcelo sacou uma pequena lâmina e agarrou Marta pelos cabelos. Ninguém vai levar nada de mim, rugiu. Foi nesse instante que a porta lateral se abriu com violência. Otávio entrou correndo, o rosto marcado pela tensão, os olhos cravados nela. Lina!
O grito dele cortou o ar. Marcelo virou a faca contra ela, mas Otávio se jogou à frente. A lâmina rasgou o ombro dele, abrindo o tecido e a pele. O corpo dele cambaleou, mas não caiu. Policiais derrubaram Marcelo segundos depois, algemando-o enquanto ele ainda esperneava e gritava. Marta foi libertada, viva, embora ferida. Lina caiu de joelhos ao lado de Otávio. O sangue manchava a camisa branca dele, escorrendo entre os dedos dela que pressionavam o ferimento. "Por que você fez isso?" perguntou com lágrimas escorrendo sem controle. Ele ergueu a mão trêmula e tocou o rosto dela com delicadeza. "Porque não importa quem eu fui, só importa quem eu sou quando estou com você." Ela chorou e riu ao mesmo tempo, beijando a testa dele, sentindo o gosto amargo da dor e da vitória misturados. Pela primeira vez desde que tudo começara, Lina acreditou que não estava sozinha. A noite seguinte parecia carregar um silêncio pesado sobre Vale das Pedras. Depois do confronto no armazém, a cidade parecia respirar diferente, como se até as paredes tivessem ouvido o eco da queda de Marcelo. As notícias correram rápido. Vice-presidente do Grupo Brandão é preso em flagrante por sabotagem e tentativa de homicídio. Mas para Lina, nada daquilo se traduzia em alívio. O som do monitor cardíaco ao lado do leito de hospital de Otávio era a única coisa que importava. Cada bip era um lembrete de que ele estava vivo, e cada pausa entre os bips era um lembrete de que poderia não estar. O hospital público onde o haviam levado não era luxuoso como os centros de saúde frequentados por executivos. Era um prédio antigo, com paredes descascadas, corredores iluminados por lâmpadas que piscavam como se tivessem medo de apagar de vez. O cheiro de antisséptico misturado a mofo impregnava tudo. Lina passava horas sentada em uma cadeira dura, de madeira lascada, observando Otávio deitado com o ombro enfaixado. Os médicos diziam que ele perdera bastante sangue, mas que sobreviveria. Ainda assim, a imagem do corpo dele se jogando diante da lâmina de Marcelo não saía da mente dela. Quando finalmente abriu os olhos, foi de madrugada. O barulho da chuva batendo contra a janela fez com que Lina quase não ouvisse o gemido baixo. Aproximou-se rapidamente, segurando a mão dele. "Você voltou", ela disse com a voz embargada. Ele sorriu fraco, mas o olhar era firme. "Prometi que não ia te deixar sozinha." Ela apertou a mão dele com força. E naquela madrugada cinzenta, sem testemunhas além das paredes descascadas, algo se solidificou entre eles. Não era paixão de novela, nem desejo passageiro. Era algo mais bruto, mais verdadeiro, como duas metades que aprenderam a resistir até se reconhecerem no meio do caos. Dias depois, quando ele recebeu alta, Otávio não voltou imediatamente ao topo da empresa. Surpreendeu a todos ao aparecer, em vez disso, no café comunitário improvisado que Lina ajudava nas horas vagas. As mesas eram de madeira velha, as cadeiras de plástico desbotadas, mas o lugar exalava calor humano. Crianças corriam entre as mesas, voluntários serviam sopa quente e o cheiro de pão fresco enchia o ar. Ver Otávio ali, de camisa simples e sem a pompa de executivo, causou espanto. Mas ele parecia em casa, ajudava a cortar legumes, carregava caixas, ouvia histórias de desconhecidos como se fossem acionistas de maior importância. Lina o observava à distância, sem se aproximar demais. Ainda havia um abismo entre eles, não o da riqueza ou da pobreza, mas o do medo. Ela temia acreditar demais, e ele temia perder de novo. No entanto, cada gesto pequeno aproximava os dois. Quando Otávio ajeitou uma porta quebrada do café, usando apenas pregos e um martelo emprestado, Lina sorriu sem querer. E ele guardou aquele sorriso como se fosse o contrato mais valioso que já assinara. Mas o mundo corporativo não esquece tão fácil. Enquanto Otávio tentava respirar longe das paredes de vidro, o conselho se reorganizava sem ele. Marcelo, mesmo preso, ainda tinha aliados que semeavam dúvidas. Documentos começaram a vazar. Jornalistas recebiam dossiês anônimos. Manchetes pintavam Otávio como instável, vulnerável
incapaz de retomar a liderança. A empresa precisava de estabilidade, diziam, e Lina sabia. Mais cedo ou mais tarde, ele teria que voltar a enfrentar o trono que havia deixado vazio. Foi então que uma oportunidade inesperada apareceu. Uma reunião de emergência do conselho foi convocada e Otávio foi chamado a prestar depoimento sobre sua ausência e sobre as acusações de Marcelo. Lina insistiu em acompanhá-lo, mesmo que apenas como apoio silencioso. Vestiu sua roupa mais simples, mas passou horas costurando à mão a bainha gasta para que nada denunciasse o quanto tinha sido usado. Quando entrou no saguão de mármore novamente, sentiu os olhares atravessarem sua pele como lâminas invisíveis. Murmúrios percorriam os corredores. Alguns lembravam dela como a funcionária dispensada sob acusação de espionagem. Outros a viam como a mulher que esteve ao lado de Otávio na noite do confronto. Na sala do conselho, o ambiente era frio como sempre. 12 homens e mulheres sentados em torno da mesa oval, papéis empilhados, copos de água alinhados. No centro, Otávio, ainda pálido, mas ereto, com o braço direito engessado. Lina permaneceu de pé ao fundo, quase uma sombra, mas os olhos atentos. Marcelo não estava ali, estava atrás das grades, mas sua presença parecia impregnar o ar através de seus aliados. Um dos conselheiros mais antigos abriu os trabalhos. Senhor Brandão, precisamos de explicações claras. A empresa não pode se guiar por boatos. Otávio respirou fundo e contou tudo. Não apenas sobre o ataque de Marcelo, mas sobre os anos de manipulação, sobre como deixara que o irmão assumisse demais em sua ausência. Suas palavras não eram de executivo, eram de homem. Eu errei em confiar demais, mas também aprendi que liderança não é manter controle a qualquer custo. É saber reconhecer quando o poder virou veneno. Os conselheiros se entreolharam, desconfortáveis. A franqueza dele era desarmante. Então, Lina deu um passo à frente sem que ninguém tivesse autorizado. O coração batia tão alto que ela mal ouvia a própria voz, mas falou mesmo assim. Eu fui acusada injustamente. Perdi meu emprego, minha dignidade e quase minha vida por causa de uma farsa montada por Marcelo. Mas se há algo que aprendi, é que a verdade sempre encontra caminho. E eu estou aqui hoje para confirmar que Otávio nunca agiu por interesse próprio, mas para proteger aqueles que não têm voz. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não hostil. Pela primeira vez, alguns olhares se voltaram para ela sem desprezo. O conselheiro mais jovem pigarreou e disse: talvez estejamos diante de uma nova forma de liderança. Uma que não nasce do mármore, mas da rua. A decisão não veio naquele dia, mas uma semente foi plantada. E do lado de fora, no corredor frio, Otávio olhou para Lina com uma intensidade que dispensava palavras. Ela desviou os olhos, mas o rubor no rosto a entregou. Naquela noite, de volta ao barraco, Lina encontrou uma pequena caixa deixada sobre o capacho. Dentro havia roupas novas, um par de sapatos simples e uma barra de chocolate meio amargo. Havia também um bilhete escrito à mão, para os dias difíceis, de alguém que te deve tudo. O coração dela quase parou. Guardou o papel dobrado sob o travesseiro e chorou em silêncio, não de dor, mas de algo novo, esperança. As semanas seguintes correram como se o tempo tivesse pressa de testar cada limite de Lina e Otávio. O grupo Brandão voltava lentamente à rotina, mas as rachaduras internas estavam longe de desaparecer. Os jornais estampavam manchetes diárias. Herdeiro retoma empresa em meio a escândalo. Aliados de Marcelo questionam estabilidade da liderança. Em cada canto, parecia haver olhos observando, avaliando, esperando uma queda. Lina, agora oficialmente recontratada como assistente administrativa, caminhava pelos corredores de vidro com postura firme. Não havia mais murmúrios sobre sua origem. Não porque tinham desaparecido, mas porque sua competência os silenciava. Nenhum relatório atrasado, nenhuma falha. O nome dela corria em sussurros não mais como alvo de fofocas, mas como referência de eficiência.
Ainda assim, ela sabia que a qualquer instante tudo poderia desmoronar de novo. Otávio, por sua vez, lutava contra fantasmas internos. O ferimento no ombro cicatrizava devagar, mas a ferida na confiança do conselho era mais difícil de curar. Muitos ainda o viam como instável, um homem que se deixara manipular pelo próprio irmão. À noite, em sua cobertura silenciosa, encarava a cidade pelas janelas de vidro triplo e se sentia sufocado. O luxo ao redor parecia gritar vazio. Pensava em Lina, em como ela sorria ao ajeitar uma porta quebrada ou ao dividir pão com crianças do café comunitário. Era ali que ele sentia verdade, mas o mundo ao redor não permitia que ele se retirasse. O conselho marcou uma assembleia extraordinária. Rumores diziam que, mesmo preso, Marcelo movimentava aliados para destituí-lo de vez. Otávio sabia que precisava agir. Não podia esperar que a justiça resolvesse tudo. E foi Lina quem percebeu primeiro que ele estava se deixando consumir. Numa tarde cinzenta, encontrou-o sozinho no gabinete, sentado com a cabeça entre as mãos. Pilhas de documentos espalhadas, a gravata jogada sobre a mesa. "Você está se destruindo", disse ela, sem pedir licença. Ele ergueu os olhos cansados, mas não respondeu. Ela se aproximou, tirou os papéis da frente dele com um gesto firme. "Você já enfrentou coisa pior do que meia dúzia de diretores desconfiados. Não é o conselho que define quem você é." Ele riu sem humor. "Você fala como se fosse simples." Ela se inclinou sobre a mesa, aproximando o rosto. "Não é simples, mas é possível. E você não está sozinho." O silêncio se prolongou. O olhar dele buscou o dela com uma intensidade que a fez prender a respiração. Por um momento, parecia que o mundo inteiro cabia naquele espaço estreito entre os dois. Mas então ele recuou, como se tivesse medo de atravessar a linha invisível que os separava. "Obrigada", murmurou, voltando-se aos papéis. Lina saiu, mas a chama daquele instante permaneceu. Enquanto isso, Marcelo tramava da prisão. Conseguiu, por meio de advogados e aliados, enviar mensagens cifradas que chegavam a acionistas-chave. Promessas, ameaças veladas, garantias de retorno. Seus tentáculos ainda se estendiam além das grades. Um dos advogados, homem de fala mansa e sorriso fácil, começou a circular pelos corredores da empresa, insinuando mudanças iminentes. A tensão aumentava. Numa noite de sexta-feira, Lina voltou para casa mais tarde do que o normal. Ao abrir a porta do barraco, encontrou um envelope simples sobre o colchão. Dentro, apenas uma folha com letras recortadas de revistas, formando a frase: "Você será a próxima a cair." O sangue dela gelou. Sentou-se na beira do colchão, as mãos tremendo. Sabia que não era apenas intimidação, era um aviso. No dia seguinte, decidiu não esconder. Mostrou o bilhete a Otávio. Ele ficou em silêncio por longos segundos. Depois amassou o papel com força. "Eles não vão encostar em você, não enquanto eu respirar." Havia raiva nos olhos dele, mas também algo mais profundo, medo de perdê-la. Dias depois, durante a assembleia, Lina percebeu que a guerra não era apenas empresarial, era pessoal. Marcelo, mesmo ausente fisicamente, estava em cada frase venenosa dos aliados. "Precisamos de liderança firme, não de sentimentalismos", dizia um deles. Não podemos esquecer que ele quase destruiu a reputação da empresa ao se envolver com uma funcionária de baixo escalão. O ataque não era só contra Otávio, mas contra ela. Foi então que Lina se levantou. Não estava na lista de oradores, mas a voz dela cortou o salão como lâmina. "Eu sou essa funcionária de baixo escalão de quem vocês falam. Fui acusada injustamente, humilhada e afastada. Mas continuo aqui porque a verdade não pode ser apagada. E se liderança é apenas manter aparências, então vocês nunca entenderão o que significa lutar por algo real." O silêncio caiu sobre a sala. Alguns cochicharam, outros desviaram o olhar. Mas Otávio, ao lado, sentiu uma chama reacender. Ela havia feito o que ele não ousara, enfrentado todos de frente, sem máscara.
E naquele instante compreendeu que talvez o futuro da empresa não estivesse apenas em suas mãos, mas também nas dela. Naquela noite, de volta ao barraco, Lina encontrou uma pequena caixa deixada discretamente na porta. Dentro, uma pulseira simples de prata com um pingente oval gravado. Com você, sempre. Não havia bilhete, mas ela sabia de quem vinha. As lágrimas caíram silenciosas, não de tristeza, mas de algo que há muito não sentia: pertencimento. Do outro lado da cidade, Otávio observava a janela da cobertura. O mundo corporativo ainda rugia em volta dele, mas pela primeira vez em anos sentia que não estava lutando sozinho. A cidade acordava em tons cinzentos quando Lina atravessou as portas giratórias do Grupo Brandão. Já não era a mesma mulher que chegara ali meses antes, com os ombros curvados e a dignidade esmagada por acusações falsas. Agora caminhava ereta, passos firmes, olhar sereno, mesmo que por dentro a insegurança latejasse. A pulseira de prata em seu pulso pesava mais do que qualquer joia cara. Era lembrança, promessa, força. O saguão de mármore parecia uma catedral de poder, com lustres imensos que refletiam nas paredes claras. Mas ao contrário de antes, Lina não se sentia invisível. As pessoas a olhavam, sim, mas não mais como sombra. Era como se a história dela já tivesse ecoado entre os corredores. Murmúrios ainda surgiam, é claro. É ela a que enfrentou o conselho, a protegida de Otávio. Mas havia também respeito, ainda que enviesado. Otávio estava em seu gabinete no último andar, os olhos mergulhados em relatórios que mais pareciam armas de guerra. Quando Lina entrou, ele ergueu o olhar e sorriu de leve, como quem respira alívio por vê-la. "Consegui um espaço para você hoje", disse, apontando para uma mesa improvisada perto da janela. "Não é muito, mas..." Antes que terminasse, ela respondeu: "É suficiente. Não precisava de mais. O que importava era estar ali, ocupando um lugar que tinha conquistado com suor e coragem." Os dias seguintes foram uma mistura de rotina e tensão. Lina organizava agendas, respondia e-mails, arquivava documentos. Tudo com a mesma precisão de sempre. Mas a cada instante percebia os olhos do conselho sobre ela, esperando um deslize. Era como andar sobre gelo fino. Qualquer passo em falso poderia quebrar tudo. Enquanto isso, Marcelo não desistia. Mesmo atrás das grades, enviava recados por meio de advogados e comparsas. Um deles, um funcionário de confiança infiltrado na área de TI, começou a plantar novas suspeitas. Relatórios falsos, movimentações financeiras suspeitas, conversas editadas. Tudo para corroer, pouco a pouco, a imagem de Otávio e de quem o apoiava. Lina percebeu os sinais primeiro. Estava organizando pastas digitais quando encontrou acessos duplicados, registros feitos em horários em que sabia que não estava logada. O estômago dela gelou. Chamou Otávio, mostrou as telas. Ele franziu o senho, a raiva clara nos olhos. "Eles não vão parar", murmurou. Ela tocou de leve o braço dele, sentindo a tensão nos músculos. "Então a gente também não pode parar." Naquela noite, voltando para casa, Lina encontrou Marta na porta do barraco. A analista estava pálida, os olhos fundos de medo. "Eles me seguiram", disse com a voz trêmula. "Eu tenho mais provas. Mas se eu desaparecer..." As palavras dela foram cortadas pelo som de um carro acelerando ao longe. Lina puxou Marta para dentro, trancou a porta com a tranca enferrujada. As duas ficaram em silêncio, ouvindo o motor desaparecer. No dia seguinte, Lina entregou os novos arquivos diretamente a um contato da polícia. Sabia que era perigoso, mas não podia mais carregar o peso sozinha. "Se algo acontecer comigo, use isso", disse ao inspetor. Ele apenas assentiu, com um olhar grave. Enquanto isso, no coração da empresa, o conselho se reunia novamente. O clima era de tribunal. Documentos falsos circulavam, acusando Lina de envolvimento em espionagem industrial. Quando o conselheiro mais velho levantou a voz, dizendo que não era seguro mantê-la ali, Otávio se ergueu da cadeira. O braço ainda doía, mas a voz saiu firme.
Se acusam ela, acusam a mim, e eu não vou permitir que repitam a mesma farsa. O salão mergulhou em silêncio. Era a primeira vez que ele falava com tamanha firmeza desde a queda de Marcelo. Lina sentiu o peito inflar, não de orgulho apenas, mas de reconhecimento. Não estavam mais lutando sozinhos, mas a guerra estava longe do fim. Nessa mesma semana, Lina recebeu outra ameaça, desta vez mais clara. Uma fotografia dela tirada na porta do café comunitário, com um X vermelho desenhado em cima. As mãos dela tremeram, mas o olhar não se desviou. Levou a imagem até Otávio. Ele apertou os punhos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Eles querem nos quebrar pelo medo. Lina respondeu firme. Então, a gente vai mostrar que medo não nos define. Naquela madrugada, Otávio apareceu no barraco dela. Não trouxe carro, não trouxe seguranças, só ele. Sentou-se no colchão gasto ao lado dela, o terno trocado por uma camisa simples. Eu não aguento mais viver nesse mundo de vidro e aço enquanto você continua aqui, carregando sozinha o peso de tudo, disse, a voz embargada. Lina o olhou, os olhos marejados. Eu não preciso de luxo, Otávio. Preciso de verdade. Ele respirou fundo, pegou a mão dela, entrelaçou os dedos. Então a verdade é essa. Eu te amo. Desde o dia em que você me tirou daquela rua, mesmo sem saber quem eu era. As lágrimas caíram no rosto dela, mas dessa vez não de dor. Eu também te amo. Mas isso não vai nos proteger. O beijo que veio depois não foi de conto de fadas. Foi urgente, cheio de medo e esperança ao mesmo tempo. Como se cada segundo pudesse ser o último, mas ainda assim valesse a pena. Na manhã seguinte, Lina acordou e encontrou ao lado do travesseiro uma pasta de couro. Dentro, documentos oficiais assinados por Otávio. Um fundo de apoio comunitário em nome dela, destinado a financiar pequenos negócios em Vale das Pedras. Se eles querem nos destruir, vamos reerguer o que eles nunca tocaram, o coração das pessoas. O sol nascia sobre a cidade, pintando os prédios de dourado. Pela primeira vez em muito tempo, Lina acreditou que o amanhã podia ser diferente. O fundo comunitário criado por Otávio logo começou a mudar o ritmo de Vale das Pedras. Pequenos empreendedores surgiam nos cantos esquecidos do bairro. Uma padaria improvisada com forno de tijolos, um ateliê de costura que consertava roupas por preços simbólicos, uma horta coletiva organizada em terreno abandonado. O nome de Lina aparecia em cada documento de aprovação, em cada contrato assinado. Ela não buscava reconhecimento, mas para a comunidade, aquela mulher que um dia empurrava um carrinho de sucata, agora era símbolo de resistência. As crianças que antes corriam descalças atrás de restos de comida, agora ajudavam a regar plantas na horta. As mães que vendiam doces em sacolas plásticas tinham bancadas e embalagens dignas. O bairro inteiro respirava uma nova energia, como se finalmente tivesse encontrado um motivo para levantar a cabeça. E Lina, no fundo, sabia que nada daquilo teria sido possível sem Otávio acreditar. Mas a ascensão dela incomodava. Nos corredores de vidro do Grupo Brandão, cochichos aumentavam. Ele está misturando negócios com sentimentalismos. Essa moça da periferia vai arruinar a imagem da companhia. Havia rancor, havia medo. Porque Lina não apenas representava uma ameaça simbólica, mas mostrava que havia outro caminho. E Marcelo, mesmo encarcerado, ainda mexia suas peças. Um de seus advogados conseguiu interceptar parte dos fundos destinados à comunidade, desviando valores para contas fantasmas. A notícia caiu como bomba em jornais locais. Escândalo: fundo comunitário pode estar ligado à lavagem de dinheiro. A manchete se espalhou como veneno. O nome de Lina foi jogado novamente na lama. Ela recebeu a notícia enquanto ajudava uma senhora idosa a carregar sacolas de pão. O telefone vibrou. A mensagem veio de uma colega. Olhe os noticiários. Estão falando de você. O coração dela disparou.
Ao abrir, viu sua foto estampada, acompanhada de frases que a pintavam como cúmplice em fraude. As pernas falharam, a sacola caiu no chão, espalhando pães pelo asfalto molhado. Otávio foi o primeiro a chegar até ela. Encontrou-a sentada no meio-fio, com as mãos tremendo. "Eles vão acabar comigo", murmurou. Ele se ajoelhou diante dela, ignorando os flashes de curiosos que já começavam a filmar com celulares. "Olhe para mim", disse firme. Ela levantou os olhos marejados. "Você confia em mim?" Ela assentiu com a cabeça, engolindo em seco. "Então confie mais uma vez. Eu vou limpar seu nome, nem que tenha que enfrentar todos eles sozinho." Naquela mesma noite, Otávio convocou uma coletiva de imprensa no salão principal da sede. Repórteres lotaram o espaço, câmeras apontadas, microfones estendidos. Lina assistia da lateral, o coração batendo no ritmo de cada flash. Ele subiu ao púlpito, o braço ainda enfaixado, mas a voz firme. "Acusam o fundo comunitário de ser fachada para lavagem de dinheiro. Isso é mentira, e eu tenho provas." Revelou documentos, registros bancários que mostravam a origem das transações e e-mails interceptados de advogados ligados a Marcelo. A trama estava clara. O dinheiro não vinha de Lina, mas de contas fantasmas criadas para incriminá-la. Quando os jornalistas começaram a questionar, Otávio cortou. Tentaram manchar o nome da única pessoa que manteve essa empresa de pé quando todos os outros se perderam em ambição. A integridade dela vale mais do que qualquer contrato assinado aqui dentro. Se precisarem escolher entre mim e a verdade dela, eu não tenho dúvida. Escolham ela. O salão explodiu em murmúrios. Os conselheiros presentes se remexiam nas cadeiras, alguns indignados, outros constrangidos. Lina, escondida no canto, sentiu as lágrimas escorrerem, mas não fez movimento algum. Aquele homem havia acabado de arriscar sua posição mais uma vez por ela. Na manhã seguinte, novas manchetes surgiram. Otávio Brandão defende funcionária e expõe fraudes internas. Advogados ligados a Marcelo são investigados por desvio de fundos. A imagem de Lina começou a ser lavada pela própria verdade, mas ainda havia poeira demais no ar. À noite, sozinha no barraco, Lina recebeu uma ligação anônima. A voz masculina era grave, sem pressa. "Você pensa que venceu, mas ainda não acabou. Marcelo não esquece, e quando ele sair, você será a primeira." O telefone caiu da mão dela. Sentou-se no chão frio, o peito arfando. Pela primeira vez em meses, o medo voltou a tomar forma de sombra. Quando contou a Otávio, ele não hesitou. "Você não pode ficar aqui. É perigoso demais." Ela olhou ao redor, para as paredes finas de madeira, para a lona amarela que ainda tremia com o vento. Era tudo o que tinha, mas sabia que ele estava certo. Naquela mesma noite, Otávio levou-a para a cobertura dele. O choque foi imediato. Lina entrou no apartamento amplo, com vista panorâmica da cidade, móveis modernos e uma cozinha que parecia saída de revista. Sentiu-se deslocada como um peixe fora d'água. "Não pertenço a esse lugar", murmurou. Ele se aproximou, tocou o braço dela com delicadeza. "Você pertence aonde quiser estar, e se for aqui, eu vou me certificar de que seja lar." Nos dias que se seguiram, aprenderam a dividir o espaço. Lina cozinhava feijão e arroz em panelas de inox reluzentes. Otávio ajudava a estender roupas simples na sacada entre vasos de plantas que nunca tinham visto alguém cuidar. A vida parecia improvável, mas real. E a cada noite, quando se sentavam no sofá para conversar, o silêncio entre eles era cheio de significados. Mas o perigo não havia acabado. Marcelo conseguira, por meio de recursos, reduzir sua pena e planejava uma ofensiva jurídica. O conselho ainda estava dividido e qualquer passo em falso poderia custar tudo. Lina sabia que a guerra ainda não estava vencida, e foi nessa incerteza que uma noite, olhando a cidade iluminada pela sacada, Otávio pegou uma pequena caixa de veludo no bolso. As mãos tremiam, mas a voz saiu firme. "Eu não sei quanto tempo teremos de paz, mas sei que não quero perder mais tempo."
Lina, você aceita caminhar comigo, mesmo que o mundo inteiro esteja contra? Ela olhou para o anel simples, sem ostentação. Apenas um aro de prata com um detalhe gravado por dentro. Sobreviver não basta. As lágrimas vieram sem aviso. Sim, respondeu num sussurro. E naquela varanda iluminada pela lua, entre arranha-céus que guardavam segredos e sombras, 2 sobreviventes decidiram não apenas resistir, mas viver. O anúncio do noivado de Otávio e Lina não foi feito em festas luxuosas, nem em colunas sociais. Foi silencioso, íntimo, conhecido apenas por alguns amigos próximos e por aqueles da comunidade que já viam neles um par improvável, mas verdadeiro. Ainda assim, a notícia vazou. Uma foto dos 2 caminhando de mãos dadas pelas vielas de Vale das Pedras estampou jornais e sites. Bilionário e ex-catadora oficializam relação. As opiniões se dividiram. Para uns, era uma história inspiradora de superação. Para outros, um escândalo, um risco para a imagem da companhia. Nos corredores da sede, cochichos se transformaram em discussões acaloradas. Ele está destruindo o legado da família. Isso é um absurdo. Mas nada disso atingia Lina do mesmo jeito de antes. O amor de Otávio era um escudo que a fortalecia. Ainda assim, ela sabia. Cada passo adiante significava cutucar mais fundo as feridas da elite. Marcelo, da prisão, acompanhava tudo. Seus advogados transmitiam jornais impressos, recortes, relatórios. Ele rasgava as páginas com raiva contida, os olhos faiscando ódio. Eles acham que venceram, murmurava. Mas eu sempre tenho a última carta. Enquanto isso, Lina se adaptava à nova vida na cobertura de Otávio. A cidade vista de cima parecia outro universo. À noite, ela se pegava olhando as luzes que piscavam ao longe, pensando em como sua vida havia mudado, mas nunca deixou de voltar a Vale das Pedras. Todas as semanas, fazia questão de visitar o café comunitário, ajudar nos projetos, conversar com as pessoas. Não esqueça de onde você veio, dizia para si mesma. E Otávio a acompanhava, mesmo que alguns conselheiros o criticassem por se expor demais ao lado dela. Foi numa dessas visitas que encontraram sinais de sabotagem. A horta coletiva estava destruída, as mudas arrancadas, os canteiros pisoteados. Um recado em spray vermelho no muro dizia: voltem para onde nunca deveriam ter saído. As pessoas do bairro se reuniram em silêncio, algumas chorando, outras com raiva. Lina respirou fundo, ergueu a cabeça. Eles podem destruir as plantas, mas não vão destruir a gente. Amanhã replantamos tudo. E no dia seguinte, ao amanhecer, dezenas de pessoas apareceram para ajudar. Crianças, idosos, comerciantes, todos lado a lado. Lina enfiou as mãos na terra com determinação. E Otávio, de terno arregaçado até os cotovelos, fez o mesmo. Juntos, mostraram que nada seria fácil, mas tudo podia ser reconstruído. Enquanto isso, na empresa, a pressão aumentava. O conselho, liderado agora por diretores que antes orbitavam Marcelo, convocou uma reunião decisiva. O objetivo, destituir Otávio de vez. A justificativa oficial era a instabilidade causada por seu envolvimento público com Lina. A companhia não pode se tornar palco de histórias pessoais, argumentavam. Naquela noite, Otávio voltou para casa exausto. Sentou-se no sofá, a gravata solta, o olhar perdido. Lina se aproximou devagar, colocou uma xícara de chá quente ao lado dele. Você não precisa lutar essa guerra sozinho, disse suave. Ele a encarou, os olhos marejados. Eu tenho medo de te arrastar para o fundo. Ela segurou a mão dele com firmeza. Eu não estou aqui para assistir de fora. Estou aqui para estar com você, onde for. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo toque do telefone. Era Marta. A voz dela estava trêmula. Eu encontrei algo, mas é perigoso demais. Preciso que venham até mim agora. Sem pensar 2 vezes, eles foram. Marta os esperava em um pequeno apartamento no subúrbio. As cortinas estavam fechadas, o ambiente abafado.
Sobre a mesa, pilhas de papéis, pendrives, anotações. Marcelo não agiu sozinho, disse ela, os olhos arregalados. Há um esquema maior. Dinheiro desviado, contratos fraudulentos, políticos comprados. Tudo passa por ele, mas vai muito além. Lina folheou alguns documentos. Datas, assinaturas, transferências. Era um mapa de corrupção. O coração acelerou. Se isso vier à tona, o império cai inteiro, Marta assentiu. E por isso eles vão atrás de qualquer um que saiba demais. De repente, um estrondo na porta. Alguém tentava arrombá-la. Marta empalideceu. Otávio puxou Lina para trás, o corpo instintivamente se colocando como escudo. Pela escada de incêndio, gritou Marta. Eles correram, descendo os degraus estreitos enquanto passos pesados ecoavam atrás. Na rua, a chuva caía em torrentes. O trio correu até um beco, ofegantes. Um carro preto se aproximou lentamente, os faróis iluminando o rosto deles. Por um instante, Lina pensou que seria o fim. Mas do carro desceu o inspetor da polícia. "Rápido, entrem!" ordenou. Marta hesitou, mas Lina a puxou. Dentro do veículo, o inspetor explicou. "Estamos monitorando os movimentos de Marcelo. Ele ainda controla homens lá fora. Vocês não estão seguros." A tensão não diminuía. Cada esquina parecia espreitar perigo, mas ao mesmo tempo, Lina sentia algo novo dentro de si. O medo não a paralisava mais, transformava-se em combustível. "Eles querem me calar", pensou. "Então, vou falar mais alto." De volta à cobertura, naquela noite, Lina não conseguiu dormir. Caminhou até a sacada, o vento frio batendo em seu rosto. Olhou a cidade, as luzes que tremeluziam como constelações humanas. Sentiu Otávio se aproximar por trás, envolvendo-a em silêncio com os braços. "Eu nunca imaginei que fosse encontrar em você a minha coragem", ele murmurou. Ela sorriu de leve, apoiando a cabeça no peito dele. "E eu nunca imaginei que fosse encontrar em você o meu lar." Mas ambos sabiam. A batalha final ainda estava por vir. Marcelo não desistiria facilmente. E o que estava em jogo não era apenas a empresa ou a reputação. Era a própria vida deles. A assembleia decisiva foi marcada para uma manhã chuvosa de segunda-feira. O céu parecia conspirar contra, carregado, pesado, como se refletisse a tensão que pairava sobre todos os envolvidos. Na sede do Grupo Brandão, o saguão fervilhava de jornalistas, câmeras e seguranças. Cada movimento era observado, cada palavra poderia virar manchete. Lina chegou ao lado de Otávio. Usava uma blusa social simples, mas impecavelmente alinhada, e trazia consigo a pulseira de prata que brilhava discretamente em seu pulso. Não era apenas um acessório, era um lembrete de tudo o que já haviam superado. Ao cruzar as portas giratórias, sentiu os olhares se voltarem para ela. Alguns de reprovação, outros de curiosidade, poucos de respeito, mas não desviou o olhar. Otávio caminhava firme, ainda que os ombros carregassem a pressão de uma vida inteira. A sala de reuniões no último andar estava lotada. Todos os conselheiros presentes, advogados, secretários e até representantes do Ministério Público. Marcelo, mesmo preso, havia conseguido o direito de participar por videoconferência. Sua imagem surgiu no telão, o rosto abatido, mas os olhos ainda carregados de arrogância. "Senhores", começou o presidente do conselho, "estamos aqui para definir o futuro da empresa diante de acusações graves e da instabilidade da atual gestão." O silêncio era cortante. Marcelo sorriu pela tela. Instabilidade causada por escolhas pessoais equivocadas. Misturar negócios com lixo da rua nunca trouxe bons resultados. Lina sentiu o coração bater forte, mas permaneceu imóvel. Otávio fechou os punhos, mas se manteve sentado. O primeiro a falar foi um dos conselheiros mais antigos. "Precisamos de liderança sólida. E a verdade é que desde que Lina Silva entrou nessa empresa, escândalos não param de acontecer." Ela se levantou antes que Otávio pudesse responder. A voz saiu firme, clara. "Não fui eu quem trouxe corrupção para dentro desta companhia.
Não fui eu quem desviou dinheiro, quem manipulou relatórios, quem colocou em risco a credibilidade do Grupo Brandão. Eu apenas sobrevivi. E sobreviver, senhores, nunca foi crime. Um murmúrio atravessou a sala. Marcelo riu com desdém pela tela. Palavras bonitas, mas vazias. Onde estão as provas? Foi quando Marta, até então em silêncio no fundo da sala, se ergueu. Carregava consigo uma pasta grossa. Aqui, disse, colocando-a sobre a mesa. Gravações, documentos, transferências bancárias. Tudo ligando Marcelo e seus comparsas a contratos fraudulentos e lavagem de dinheiro. O presidente do conselho folheou os papéis, os olhos arregalados. Murmúrios aumentaram. Vozes se elevaram. Marcelo perdeu o controle. Mentira! Tudo forjado! Essa gente não tem moral para me acusar. Mas a expressão de alguns conselheiros já havia mudado. Foi então que Otávio se levantou. A sala silenciou. Ele caminhou até o centro, a respiração pesada, mas a voz firme. Passei a vida acreditando que liderança era manter aparências, números, contratos, mas aprendi que nada disso importa sem integridade. Lina me mostrou isso. Ela, que todos desprezam por sua origem, foi a única que não me viu como um título, mas como um homem. Se escolherem me destituir, não vou lutar contra. Mas saibam que, se fizerem isso, estarão escolhendo as sombras no lugar da verdade. Por um instante, o silêncio foi absoluto. Cada palavra parecia reverberar nas paredes de vidro. O presidente pigarreou, a voz grave. Faremos a votação. As mãos se ergueram, uma a uma, os olhares pesados, indecisos. Ao final, o resultado. Otávio mantido como CEO, Marcelo oficialmente destituído e encaminhado para novo julgamento. O telão se apagou. O rosto de Marcelo desapareceu, mas a sensação de perigo não. Lina sabia que ele ainda tentaria algo. Ainda assim, quando os aplausos contidos ecoaram pela sala, sentiu uma onda de alívio. Naquela noite, de volta à cobertura, os dois estavam exaustos. Lina se sentou no sofá, tirou os sapatos e suspirou. Otávio se aproximou, ajoelhou-se diante dela. Hoje eu quase perdi tudo, mas se tivesse perdido você, nada faria sentido. Ela o puxou para um abraço apertado. Você não me perdeu, e não vai. O beijo que se seguiu foi lento, profundo, carregado de gratidão e promessa. Não era o fim da batalha, mas era uma vitória. E pela primeira vez em muito tempo, ambos acreditaram que o futuro podia ser construído juntos. No entanto, do outro lado da cidade, Marcelo observava pela pequena televisão da cela. O sorriso frio voltava ao rosto. Eles acham que venceram, murmurou. Mas eu ainda tenho aliados, e quando menos esperarem, vou destruí-los. Os dias seguintes à vitória no conselho trouxeram um ar de esperança. O Grupo Brandão começava a respirar diferente, como se a sombra de Marcelo tivesse sido afastada. Mas Lina sabia que paz verdadeira ainda não existia. Cada passo no saguão ainda vinha acompanhado de olhares duros. Cada reunião ainda carregava murmúrios envenenados. Ainda assim, ela permanecia firme, sustentada pela certeza de que não caminhava mais sozinha. Vale das Pedras florescia com o fundo comunitário. A horta replantada exibia fileiras verdes que pareciam desafiar o cinza da cidade. As crianças corriam entre os canteiros, rindo alto, como se cada gargalhada fosse um manifesto de resistência. O café comunitário recebia clientes todos os dias, e Lina, mesmo agora dividindo sua vida entre o prédio de vidro e as vielas, ainda encontrava tempo para servir, para ouvir, para estar presente. Ali, ela lembrava-se de quem era. Numa tarde dourada, quando o sol se debruçava sobre os prédios, Otávio levou Lina até o topo da sede. O vento frio agitava os cabelos dela enquanto ele olhava a cidade. Por muito tempo, eu pensei que liderar era sobre impor, controlar, vencer, mas agora entendo que é sobre cuidar, inspirar, proteger, e foi você quem me ensinou isso. Ela sorriu com doçura, apoiando a mão no peito dele. Eu só te mostrei que até o mais forte precisa ser visto. Você me viu, Otávio. Isso é amor. Eles se abraçaram.
e por alguns instantes tudo pareceu em paz. Mas o destino ainda guardava provações. Na semana seguinte, uma carta chegou ao escritório de Lina. Não tinha remetente, apenas uma caligrafia forte. Você roubou tudo de mim. Pague com sua vida. O sangue dela gelou. Entregou a carta ao inspetor que já os acompanhava. Marcelo, ele disse sem hesitar. Mesmo preso, ele ainda move peças. E a prova veio logo depois. Uma noite, ao voltar da comunidade, o carro em que estavam foi seguido. Otávio percebeu os faróis atrás, acelerando, tentando forçar uma colisão. "Segure-se!" gritou, virando bruscamente a direção. O carro deles derrapou, quase colidindo com um poste. O veículo perseguidor fugiu em alta velocidade. Na delegacia, a tensão era palpável. "Eles querem nos intimidar", disse Otávio, os olhos faiscando. "Mas não vão conseguir", Lina apertou a mão dele. "Já enfrentamos a chuva, o frio, a fome. Não é o medo que vai nos vencer." A resposta de Marcelo veio em forma de notícia. Ele havia conseguido liberdade condicional, alegando problemas de saúde. Lina e Otávio assistiram pela TV quando ele deixou a prisão, rodeado de advogados, um sorriso cínico nos lábios. "Estou de volta", declarou. "E não vou parar até retomar o que é meu." O coração de Lina apertou, mas ela não recuou. "Se ele voltar a nos atacar, vamos enfrentar juntos." E a oportunidade não tardou. Alguns dias depois, Marta apareceu desesperada. "Ele quer me calar, tem documentos, provas novas, mas se eu falar, corro risco." Lina a abraçou. "Você não está sozinha. Nós vamos proteger você." Naquela noite marcaram um encontro no antigo armazém, o mesmo onde antes quase haviam perdido tudo. A chuva caía forte, os relâmpagos iluminavam a estrutura corroída. Lina, Otávio e Marta entraram juntos, o coração acelerado. Mas Marcelo já estava lá, não sozinho. 2 homens armados o acompanhavam. "Vocês realmente acham que podem me destruir?" disse ele, a voz carregada de veneno. "Tudo isso me pertence, a empresa, o nome, até vocês. Nada existe sem mim." Otávio deu um passo à frente. "Você perdeu, Marcelo. Perdeu porque não sabe o que é verdade, o que é amor, o que é lealdade." Marcelo riu seco. "Amor? Amor é fraqueza, e é isso que vai te enterrar." Ele apontou a arma. Lina sentiu o coração congelar. Por um instante, pensou que seria o fim. Mas antes que o disparo ecoasse, Marta ativou o gravador escondido em sua bolsa. Todos ouvindo, este é Marcelo Brandão, assumindo ameaças e crimes. O barulho de sirenes cortou o ar. A polícia cercou o armazém. Marcelo foi algemado, lutando, gritando, mas era inútil. A gravação e os documentos bastavam para enterrá-lo de vez. Lina caiu de joelhos, o corpo tremendo. Otávio correu até ela, segurando-a firme nos braços. "Acabou", murmurou. "Acabou, meu amor." Nos dias seguintes, a cidade foi tomada por manchetes. Marcelo Brandão condenado. Grupo Brandão sob nova liderança. Mas para Lina e Otávio, a vitória não era apenas empresarial, era pessoal. Era a liberdade de viver sem medo. Meses depois, o café de Vale das Pedras estava lotado. O aroma de bolo recém-assado misturava-se ao de café fresco. Nas paredes, fotografias contavam a trajetória. Lina com o carrinho de recicláveis, Lina e Otávio plantando na horta, crianças sorrindo. E ao centro, uma imagem dos 2 de mãos dadas, olhando para frente. Naquele entardecer, Otávio entrou no café carregando uma pequena caixa. Aproximou-se do balcão onde Lina servia uma cliente. Quando ela se virou, ele abriu a caixinha. Dentro, uma aliança simples, mas carregada de significado. "Lina", disse a voz embargada, "nós sobrevivemos a tudo. Agora quero viver com você. Casa comigo?" As lágrimas escorreram pelo rosto dela. O café inteiro silenciou. Lina sorriu, o coração explodindo em gratidão e amor. "Sim", respondeu, "1000 vezes sim." O aplauso ecoou, espontâneo, vindo de amigos, vizinhos, clientes. O som não era apenas celebração,
era símbolo de uma vida reconstruída, de um amor que nasceu no improvável e floresceu na tempestade. Enquanto o sol se punha, tingindo a cidade de dourado e vermelho, Lina e Otávio se abraçaram. Não eram mais apenas sobreviventes, eram vencedores. E, acima de tudo, eram dois corações que provaram que, mesmo nas ruas mais escuras, o amor verdadeiro sempre encontra o caminho de volta. Se essa história mexeu com você, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes. Comente aqui embaixo. Você acredita em amores que nascem nos momentos mais improváveis? A sua opinião é muito importante para nós. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa se lembrar de que o amor verdadeiro pode mudar destinos.